Seja bem-vindo a mais uma aula de virtualização. Meu nome é Rafael Bernardes e hoje eu vou falar sobre redes virtuais. Para você entender o conceito de rede, de suíte virtual, é muito importante que fique bem claro na sua mente, porque é um grande gargalo e poucas pessoas conhecem e dominam de verdade, tá? Bom, novamente eu vou utilizar o meu quadro que está aqui e também um Hyper-V como ferramenta de demonstração. Vou clicar já aqui para a gente ver a nossa tela, aqui, pronto. Eu tenho umas opções importantes logo de cara, que é, o que está escrito aqui, ó, gerenciador de comutador virtual, ou seja, não está escrito rede virtual aqui, comutador, ou seja, é um switch virtual, tá? Um hub é um switch virtual, eu vou usar o termo de switch virtual. Nessa tela aqui, você cria e gerencia os switches virtuais, tá? Então, tem três tipos, externo, interno e particular. Quando você vê que tipo de comutador você quer criar, externo, interno e particular. Você está criando um switch virtual aqui. Vamos clicar em cada um para ver as opções. Eu vou clicar em criar qualquer um aqui, que ele mostra as opções de novo. Ele pede o nome, observação, que é para você, né? E aqui ele pede também tipo de conexão, externo, interno e privada, tá? O particular e o privado é a mesma coisa, ele só troca o nome, tá? Ele resolve inverter aqui. Interna, também é simples, eu vou explicar no quadro já o conceito. O externo, o switch externo, na verdade ele chama de rede externa aqui, porque está conectado a uma rede externa, tem duas opções. A primeira é para você escolher um adaptador real do seu servidor, que poderia ser um time de placas de rede aqui. E a segunda aqui é uma opção que permite que o sistema operacional de gerenciamento compartilhe esse adaptador de rede. Eu vou explicar cada uma dessas, começando pela privada aqui no meu quadro, tá? Bom, vocês estão vendo o meu quadro aqui. E vamos lá. Bom, a rede privada, o que seria? Aqui eu tenho uma máquina virtual, aqui eu tenho outra máquina virtual. Deixa eu subir um pouquinho esse quadro, pronto. Eu tenho uma máquina virtual e outra máquina virtual. Um switch virtual do tipo privado. Aqui eu tenho embaixo, vou fazer só um desenhozinho aqui, ó. Por exemplo, aqui seria a sua rede. Tá? Vou dar uma nuvenzinha aqui. Esse aqui é o switch real, switch físico, tá? Tá aqui escrito switch real, o que tem na sua rede. Um switch virtual do tipo privado, particular, ele faz isso aqui, ó. Você cria ele criou assim. E o que você pode fazer? Você pode conectar as máquinas virtuais nele. Elas vão ter comunicação entre si. E somente. A comunicação está toda aqui. Isso é um switch virtual do tipo particular ou privado. Marcou essa opção, é criado um switch 100% virtual que não tem comunicação nem com o servidor, nem com o switch físico real, tá bom? Então, switch virtual do tipo privado. Como seria o tipo interno? Eu vou desconectar essas VMs daqui, com o dedo mesmo, desconectar essas VMs daqui. Tem as duas VMs ali, tá? Eu tenho o switch virtual do tipo interno, que é muito utilizado para laboratório, tá? Ele não é utilizado para ambiente real de produção. Tá? Bem difícil você utilizar um switch virtual interno. Assim como o disco diferencial, ele é utilizado mais para laboratório. Então, acontece o seguinte, você vai conectar as duas máquinas aqui e ela tem comunicação com o host somente. Tá? Aqui é virtual. Tá? Vou botar um Vzinho de virtual. Não tem comunicação, aí eu vou botar aqui a comunicação do cara aqui, por exemplo, com o switch real. Não tem comunicação com a rede externa, tá? Com a rede real, com a rede que o seu servidor está conectado. Ele somente tem comunicação entre as máquinas virtuais e com o host, tá? Que está aqui. É só isso que acontece, ok? Então a comunicação do switch interno fica entre, ele em inglês é internal, tá? Ele fica entre as máquinas virtuais e o host somente. Isso aqui é para laboratório, não é utilizado em produção, não vejo cenários possíveis de produção, tá? O que é utilizado em produção são os switches privados. Por que o switch virtual privado é utilizado? Para oferecer alta velocidade de comunicação entre as VMs. Vamos dizer que aqui tem uma aplicação, um banco de dados. Cara, o banco de dados não precisa falar com nenhuma outra máquina, nem com o mundo real, só com essa VM aqui. Aí você cria um switch virtual para elas, que ela se comunica com a 10 gigabits internamente sem ter que sair para o mundo físico. Porque agora, saindo para o mundo físico, vem o switch externo. Tá? O switch externo funciona da seguinte maneira, sem marcar aquela opção. Então, vamos voltar aqui para a minha tela. O switch virtual externo, marcando essa opção primeiro.
com a opção marcada. Como ele funciona? Vamos lá. Switch virtual externo, com a opção de permitir gerenciamento do sistema operacional marcado. Você vai ter as máquinas virtuais conectadas nele, ok? E você vai ter também isso aqui conectado, fazendo a ponte, ok? Ou seja, parece que essa interface aqui fica conectada em duas redes, em dois switches, né? No físico e no virtual. E isso permite a comunicação, tá? Então, nesse modo aqui, existe a comunicação de tudo. Porque aqui, por exemplo, aqui nessa rede aqui, roda o IP 192.168.1.0, o barramento 0. Ah, esse cara aqui, esse servidor aqui é o 1.1. A sua VM vai ser 1.2. Então, qualquer máquina nessa rede vai poder conectar, nessa rede aqui, vai poder conectar na sua VM ou no seu host tranquilamente, porque o switch externo está fazendo essa ponte, essa comunicação, tá? É como se a placa física aqui, na verdade, cria-se um novo adaptador aqui para essa rede, né? Que faz a ponte de ligação. Cria um novo adaptador virtual que faz essa pontezinha aqui e faz essa ligação, tá? Agora, como funciona desmarcando aquela opção, tá? Vamos pegar aqui, ó, vamos botar aqui na minha tela. Se eu desmarcar essa opção, o que acontece? Bom, desmarcando essa opção, você impede que o sistema operacional de gerenciamento, quem é o sistema operacional de gerenciamento? Esse cara aqui. Impede que ele utilize essa rede, tá? Então, na prática, essa ponte aqui vai existir, tá? Essa ponte aqui vai existir, mas essa máquina não enxerga essa interface de rede mais. Ela, por exemplo, o IP que estava nela some, essa rede fica só para as máquinas virtuais. Então, essa aqui é uma forma de você dedicar essa interface para essa ponte aqui, para a conexão externa, e todas as VMs vão ter acesso direto à tua rede externa sem que seu host, a sua máquina de gerenciamento, sequer veja e conheça essa interface de rede. Olha que bacana, né? É uma forma muito interessante de se trabalhar. Assim é o ambiente de produção, tá? Porque você tem toda a potência desse adaptador de rede aqui, conectado no seu switch real. Você tem toda essa potência pronta e liberada só para as máquinas virtuais. Então, por exemplo, é normal você criar duas. Eu vou criar outra aqui, ó. Eu vou apagar essa aqui que a gente já sabe, né? Quando uma máquina precisa de muita potência, você faz isso aqui. Você anula essa aqui, cria outra rede virtual somente para as máquinas virtuais, né? Vou botar aqui outro switch. Switch 2 também é do tipo externo. Por que isso? Porque aí você faz essa conexão assim, ó. Esse cara aqui tem essa conexão para cá e para cá. Ou seja, essa máquina virtual também tem toda a potência dessa rede só para ela, e essa aqui também tem toda a potência dessa rede só para ela. Você faz isso quando você não quer dividir, porque quando você divide esse tráfego, você divide um switch virtual para externo e dedicado para muitas VMs, pode ser que não funcione bem, depende do tráfego. Tá? Dependendo do tráfego, funciona ótimo, tá? Mas pode ser que não, aí você dedica. Você está dedicando uma interface. Na prática, o que você está fazendo? Você está dedicando uma interface de rede para uma máquina virtual aqui. Ou você pode compartilhar, tá? Eu vou colocar um link para você complementar seus estudos sobre isso, sobre interfaces virtuais, switches virtuais. Mas eu queria mostrar só aqui na minha tela um pouco da prática. Essas redes já estão criadas, tá? Eu tenho aqui, ó. Eu vou só tirar o zoom. Eu tenho aqui uma rede externa conectada no meu adaptador físico real, tá funcionando. Eu tenho uma rede interna aqui, perdão, rede interna, que eu chamo de interna, né? Mas é uma rede privada e não tem nenhuma rede interna, porque eu não crio. Deixa eu só apagar isso aqui. Eu não crio nenhuma rede interna. Essa rede interna 1 aqui é um nome de referência que eu uso, mas ela é uma privada, tá? Ou seja, só entre as VMs. Aqui nas máquinas virtuais, eu posso, aqui sim, na máquina virtual, tem um adaptador de rede. E eu posso conectar esse adaptador de rede a um switch virtual, computador virtual. E eu posso botar ele em rede externa. Tá vendo? Pronto, aqui eu conectei ele, tá? Aqui eu conectei ele naquele switch. Esse é como se você estivesse colocando o cabo de rede dessa placa de rede nesse switch virtual aqui, tá? Aqui também tem a identificação de VLAN, que é na interface, rede VLAN você configura pela interface, né? Aqui está, se você quiser taguear o pacote. E esse identificador de VLAN vai para a rede externa, funciona normal, tá? Então, se você tiver um ambiente que você tem VLAN aqui, ó,
só botar aqui para cima aqui, ficou um pouco de brilho. Você tem VLAN aqui e essa rede externa passa, vai reconhecer. Se eu botar VLAN 10 aqui, ela vai reconhecer VLAN 10 aqui, tá? Funciona direitinho. E tem também aqui o QoS para você definir largura de banda máxima e mínima em megabits por segundo, normal, com QoSzinho básico. Quais outras opções tem aqui? Aceleração de hardware, tá? VMQ. VMQ, aqui é uma coisa mais profunda que eu vou botar no curso específico de performance, tá? Você tem que ver se o seu servidor tem uma interface de rede que tem VMQ, porque isso aqui dá muito problema quando a interface de rede tem poucas VMQs. Cada interface de rede tem um número de VMQs, você tem que ter no mínimo um por VM, né? Mas o ideal é ter mais, tá? Que são as filas, ok? Mas ele tem que dar suporte. IPsec Test Offload também é uma característica da interface de rede. Essas opções não tinham nas versões anteriores do sistema operacional, tá? Agora tem. Aí você pode colocar e configurar, tá? Enfim, aqui já está marcado porque a minha interface possui, permite isso. O nome disso aqui é IPsec Task Offload, tá? Descarregamento de tarefa IPsec. E esse aqui é o VMQ. Você tem que ver se a sua interface de rede tem, ou seu time. Você pode usar um time de interface de rede e criar um switch virtual em base nele. Tá? Recursos avançados. Aqui você tem o MAC, você pode definir o MAC para essa interface. MAC Spoof, tá? Você pode falsificar. Isso aqui é para falsificar o endereço do MAC, ok? Isso aqui pode ser que algum switch seu exige isso aqui, tá? Que peça isso aqui, eu preciso daqui. Isso aqui pode servir quando você tem um analisador na rede, alguma coisa analisando essa rede, tá? Aí você precisa que ele passe, por exemplo, quando eu utilizo um software de tipo Wireshark aqui para verificar, eu habilito aqui, aí ele fica espufando as outras redes. Muito interessante aqui, proteção de DHCP, olha só, aqui protege para não ficar IP voando pela rede sozinho, tem outro servidor de DHCP, entendeu? Por exemplo, você tem 10 máquinas virtuais e tem 10 pessoas que gerenciam ela diferente, ou caos total, né? Imagina você tem 10 funcionários, cada um toma conta de uma VM. Vai que um deles levante um DHCP na VM. Marcou isso aqui, DHCP nessa máquina virtual não vai ser repassado pela rede. Ou seja, ele não vai propagar essa máquina virtual se ela tiver um servidor DHCP da mesma forma com rota. Ela não vai passar a rota, propagar a rota dela para outro switch, por exemplo. Já aconteceu problema assim em cliente meu, de propagação de rota automática. A VM está passando, dando tudo. E tem switch que entende isso, né? Rede protegida, só dar um zoom aqui para ficar mais legal. Olha só, mova essa máquina virtual para outro nó do cluster. Por exemplo, essa máquina virtual está em cluster, se ela estivesse em cluster e o servidor, o host, perdeu a conexão de rede real física dela, ela vai automaticamente mover para outro, tá? Espelhamento de porta, aqui é onde eu falei sobre a captura de pacote. Eu posso colocar ele como destino ou origem. Então você bota, por exemplo, todas as máquinas reais de produção como origem e uma máquina real, uma máquina virtual como destino, e a máquina destino vai receber espelhamento do tráfego de porta delas para você fazer análise de tráfego, tá? Agrupamento de NIC, aqui você pode fazer um time, tá? Permitir que o adaptador de rede faça parte de um time no sistema convidados. Você pode fazer um time de interface de rede no Windows Server, fisicamente, com adaptadores físicos, ou dentro da VM com adaptadores virtuais. Para isso você tem que marcar essa opção. E também o Mac Spoof, tá? Para poder funcionar o time de redes virtuais aqui, tá? Não entendo por que montar um agrupamento NIC, um time de placa de rede dentro de uma máquina virtual e não na máquina física, mas está aqui, tá? E aqui a nomeação de dispositivos. Nomeação de dispositivos propaga o nome do adaptador de rede para ser operacionais convidados com suporte, ok? Enfim, são opções que são avançadas, tá? Não são opções triviais, tá? Propagação de nome, por exemplo, espelhamento de porta, são coisas um pouco mais avançadas, talvez você não veja isso agora, mas eu quis explicar tudo para você pelo menos ter uma visão geral daquilo, tá?
A parte de redes é uma parte realmente muito avançada no Hyper-V. Você pode fazer desde a parte básica. O que eu ensinei aqui hoje, você com certeza vai ser capaz de manter um ambiente de pequeno ou médio porte. Mas um ambiente um pouquinho maior, como eu falei, com análise de tráfego, com proteções, com, por exemplo, um set switch embedded team, aí você vai ter umas coisas mais avançadas para mexer. Ok? Mas você saiba que tudo tem um começo, né? E aqui a virtualização é essencial, pelo menos você já tem a noção geral. E com isso aqui, agora a notícia importante, né? E na verdade a boa notícia, com isso aqui você já está na frente de muita gente, porque pouca gente toma ciência e realmente quer aprender as coisas da forma correta. Legal? Bom, é isso. Vejo você na próxima aula. Até mais.